Fala, guerreiro, seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, o podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica. E eu me chamo Everton Moraes, diretor aqui da Escola Sala da Elétrica, também precursor aí dessa jornada empreendedora autônoma para vocês. Okay. Bora então falar sobre o nosso tema do podcast de hoje. O nosso tema é sobre precificação, mais especificamente, qual é a melhor forma de precificar. Aliás, isso aí é um tema que é muito requisitado pra gente, né? Verdade. Uhum. Porque muitas pessoas acabam caindo nos contos aí, sei lá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui durante o nosso podcast, mas esse tema eu tenho certeza absoluta que você que nos ouve, nos assiste, que acompanha nossas lives, que acompanha nosso conteúdo, já tenha se esbarrado essa dificuldade. Com certeza. Por que você acha que os autônomos têm tanta dificuldade assim em precificar o seu serviço ou o seu produto? Na verdade, a precificação ela sempre é difícil. Até mesmo quando você já está acostumado, você leva umas porradas quando você vai precificar. É difícil você dar preço por algo que principalmente é intangível. Porque a prestação de serviço é intangível, né? Sim. Se fosse um produto que eu pudesse comparar, ó, isso aqui tem tanto de material, tal, eu quero 20% de lucro, fica fácil de precificar. Uhum. Mas a maior dificuldade do profissional é não conseguir reconhecer a sua capacidade técnica e entender que essa sua capacidade técnica ela pode ser vendida, ou seja, eu estou vendendo conhecimento. Uhum. Isso é difícil. Mas uma coisa que vai variar bastante na dificuldade do profissional é porque a gente não aprende na escola. A gente não entende como precificar, como vender, então isso aí é uma dúvida muito grande. E aí, o detalhe é que a gente começa a procurar sobre esse tipo de assunto e a gente começa a ouvir um monte de coisa. Aí tem alguém que fala que tem que ser por ponto, tem que ser por metro quadrado, tem que ser por hora, vem o Everton fala que é por hora, vem outro fala que é por metro quadrado, fala que é por ponto. E aí a gente começa a observar que os autônomos, isso é independente, tá? Eu tô falando por ponto aqui, considerando o quê? Os eletricistas. Sim. Né? Mas, por exemplo, uma pessoa que não é da área de elétrica, que não vende por ponto, obviamente, mas vende por metro quadrado, ou vende por projeto, vende também por comparação. Ele tenta ver o que todo mundo faz ao redor dele e assume que aquilo ali é o certo e ele faz uma média dos preços que estão sendo vendidos para que ele possa basear para o seu preço dele. Isso está errado? Talvez não, mas ele só faz isso porque ele não sabe exatamente como que é precificar a sua mão de obra e como ele deve precificar efetivamente, né? Sim, você comentou sobre alguns métodos de precificação. Tem algum que você acha que seja o melhor método? Para mim, hora, por ponto. É assim, ó, a gente sempre fala aqui nos nossos podcasts sobre a questão de pensar lá na frente, ou seja, jogar o jogo de primeira divisão agora para que lá na frente você consiga ir para cima, né? E aí você já está treinado. A hora que você tiver a dificuldade na sua frente, você já está treinado, já está trabalhando, já está jogando esse jogo de primeira divisão. No meu ponto de vista, uma hora ou outra, um autônomo que cresce e vira um empreendedor autônomo, ele vai precisar ter a sua base de precificação por hora. Por hora. Por hora. Por quê? Porque ele vai contratar uma pessoa, essa pessoa vai trabalhar e a forma com a qual qualquer pessoa trabalha dentro de uma empresa qualquer, seja prestador de serviço, seja funcionário, é trocando a hora por dinheiro. Simples assim. E você também, quando você vai fazer os custos da sua obra, quando você vai fazer o custo da sua prestação de serviço, quando você vai fazer o custo da sua venda do seu produto, você vai vender a quantidade de horas versus uma série de outras coisas que vai imputar ali dentro, para que você consiga determinar efetivamente o seu preço, o seu lucro e assim por diante. Então, no meu ponto de vista, precificar por hora é a melhor e mais eficiente forma de você precificar o seu serviço, já que uma hora ou outra, se você decidir crescer, e você tem que decidir crescer, porque teve até um podcast... Você tá preparado, né? Teve um podcast que você fez uma frase, você lembra da frase? Que era, quem não cresce não evolui... Não segue as leis naturais da vida, né? É alguma coisa assim, exatamente. Era alguma coisa assim. Mas é isso aí, ó, você precisa crescer, senão você some, a verdade é essa. Sim. Né? Então, se você decide crescer, se você entende que você tem que jogar o jogo de primeira divisão agora, a melhor forma e acertada é você precificar por hora para você entender exatamente o que é que você tem que fazer lá na frente também, que vai ser obrigatório você fazer, senão você vai fazer errado. Show de bola. E você acha que ter uma tabela de
de preço, de precificação pré-montada é uma boa? Não, porque assim, eu trabalho de maneira diferente de você. Vamos supor que a gente fosse concorrentes, autônomos concorrentes, vamos dizer assim. Sim. Eu trabalho de uma forma diferente de você. Eu trabalho numa velocidade diferente da sua. Eu trabalho com uma diferenciação, de repente, na forma com a qual eu presto meu serviço. Eu tenho um carro que tem a logomarca da minha empresa e eu financiei esse carro. Eu preciso fazer com que a minha empresa pague esse meu carro. Você já não tem um carro. Eu tenho... eu decidi no início da minha jornada, ou não no início, não necessariamente isso, mas nesse momento aqui que nós estamos comparando, eu comprei uma série de ferramentas, eu decidi comprar uma série de ferramentas, tudo parcelado. Eu tenho esse custo que minha empresa tem que pagar. Não tem que sair do meu bolso, tem que sair do bolso da minha empresa. São insumos que minha empresa utiliza para fazer negócio, fazer dinheiro. Já você não decidiu comprar isso, você prefere alugar ferramentas porque aí não onera o seu caixa, que eu acho que é até uma decisão mais acertada, principalmente no início, né? Mas só para entender, eu tenho uma série de custos empregados no meu dia a dia que exige que a minha hora seja mais cara porque eu tenho mais custos. Se eu não cobrar mais do que você, eu não vou pagar minhas contas. Se eu não pago as contas, eu quebro. Então, se eu olho para uma tabela ou para um sistema homogêneo ali de preço, todo mundo cobra 10, eu vou cobrar 10 também, eu posso estar cobrando 10, não tem problema, mas talvez eu esteja quebrando. Sim. Ou senão eu estou perdendo a oportunidade. Às vezes eu poderia estar cobrando 9, porque os meus custos são tão baixos que eu poderia estar com um preço um pouco abaixo de mercado e ganhando mais dinheiro do que os demais. No começo é fácil isso acontecer, né? Então, assim, seguir uma tabela sem ter uma tabela, uma concepção, sem ter uma visão clara de quais são os insumos que você tem efetivamente ali no seu dia a dia e que você tenha certeza se aquele preço daquela tabela faz ou não sentido para você, é um risco. É um risco porque você começa errado, joga o jogo errado e sabe qual é o problema? A maioria dos profissionais que começam assim é porque eles acabam tendo o não conhecimento e às vezes até preguiça, por que não? Mas o não conhecimento de que a empresa ela deve trabalhar de maneira que eu consiga pagar todos os custos. Os custos que são envolvidos é o meu salário como prestador, é os custos da empresa, é o lucro da empresa também. Então tem uma série de coisas que está envolvida no meio do processo que o autônomo que quer se tornar empreendedor autônomo tem que estar atento, né? Porque o maior erro, no meu ponto de vista, é o autônomo vende, ele vai lá, entrega o serviço, recebe dinheiro, e aí no final do mês ele não sabe quanto que ele tem ou quanto que a empresa dele tem. E é exatamente assim, porque tudo bem que a empresa é uma pessoa jurídica, ela é uma pessoa, ela tem o seu modus operandi ali, você é uma pessoa física que está trabalhando para a sua empresa. Você é uma empresa, um empreendedor. Mas você tem o seu salário, você tem os seus custos, a sua empresa tem o salário, os custos dela, e ela tem que ganhar dinheiro também. Ela tem que sobreviver, tem que estar financeiramente bem os dois ali, tanto você quanto a sua empresa. Mas eu sou sozinho, não importa, você vai querer crescer. Se você vai querer crescer, então você precisa ter essa consciência. Eu acho que isso é um grande diferenciador realmente de quem é autônomo e de quem é um empreendedor autônomo, né? Exatamente. Saber separar essa parte do salário dele, do que ele tira e a parte que é da empresa. Exatamente. Né? E já que não é recomendado que o autônomo tenha uma tabela de preço pré-definida, o que o autônomo tem que ter em mente para fazer a composição do preço do serviço dele? Legal, boa pergunta. Eu já passei esse tipo de informação várias vezes nas lives, às 8h07, né? Aliás, se você não acompanha a gente, de novo, né? Sempre fala no podcast aqui, mas todos os dias, de segunda a sexta, live às 8h07 da manhã. Lá no Instagram. No Instagram do Everton Moraes, _SD, com assuntos como esse aqui. E às vezes até algumas táticas ali para ser aplicado no at time, vamos dizer assim, né? Com certeza. Mas quando a gente fala de o que eu devo considerar no primeiro momento, principalmente para quem está começando ou para quem está com dificuldade, você tem que olhar para alguns pontos importantes. Primeira coisa, muito, que tem que estar muito na cabeça do autônomo é o seguinte, né? Olha para os seus últimos meses e analisa. Analisa se as coisas estão bem. Analisa de verdade, né? Poxa, teve algum momento que você prestou serviço e você saiu daquele serviço lá achando que você pagou para trabalhar? Né? Se isso aconteceu, você precificou errado, né? Teve algum momento que você se
olhou para a conta bancária e falou assim, poxa vida, cadê o dinheiro daquele serviço que eu prestei que caiu aqui, eu já não sei onde está. Então, provavelmente, você pagou para trabalhar, você precificou errado ou algo do gênero. O que você tem que olhar para a sua empresa no momento em que você vai entender a sua precificação, entender o quanto você tem que cobrar dos seus clientes, assim por diante. Primeira coisa, né? Você é um empreendedor, você é uma empresa. Pelo menos no primeiro momento. A maioria de quem ouve o nosso podcast é sozinho. Verdade. Então você tem que saber quanto que eu quero ganhar por mês. Qual que é o salário que eu quero ter? Qual que é o salário que eu quero ter, né? Esse salário aí é importante. Eu quero ter 3 mil reais de salário. Tá, tudo bem. 3 mil reais de salário. Então você vai anotar isso, calcular 3 mil reais. Depois você vai pegar e vai pensar o seguinte. Bom, legal. Quais são os custos da minha empresa? A minha empresa hoje ela tem o custo de 500 reais só. 500 reais, por quê? Vamos pôr mais, R$1.000. R$1.000 que são os insumos, mas não sei o que, um financiamento ali de umas ferramentas que você teve que comprar. Deu R$1.000 aí por mês, a sua empresa tem que pagar todos os meses aí para que você consiga sobreviver, vamos dizer assim. Então você tem já R$2.000 do seu salário, mais R$1.000. 3 mil. 3 mil total. Né? Eu falei 3 mil de salário? Falou 3 mil de salário e 1.000 de Tá, então me perdoa aí, ferramentas, né? né? Isso, então eu tenho aqui agora 4 mil reais de custos totais aí da minha, que a minha empresa tem que investir todos os meses, porque querendo ou não, eu sou um funcionário da minha empresa, né? Depois eu vou olhar e fazer o seguinte, eu vou pegar e falar assim, ó, poxa, legal, qual é o lucro que eu quero que minha empresa tenha todos os meses para que eu entenda que eu estou pagando meu salário, pagando as contas da empresa e a empresa ainda está sobrevivendo positivamente. Vamos supor que nesse primeiro momento, né, eu falo, quero R$1.000 por mês sobrando no caixa da minha empresa. E aí eu vou fazer uma pausa aqui, muito relevante, muito importante, que tenha uma conta sua, pessoa física, e uma conta bancária, tá? Pessoa jurídica também, porque senão não adianta, vai bagunçar. Pergunta pra mim por que bagunça. Porque eu sei, aconteceu comigo. Isso acho que aconteceu. Já aconteceu com você já, Kaique? Já. Né? Então, o Kaique também é empreendedor, então já sofreu com isso também. Aliás, aqui na sala elétrica, fazer um parênteses de novo, aqui na sala elétrica a gente conseguiu escalar mesmo quando a gente separou tudo. Você lembra disso aí? Quando a gente fez uma ação aqui, colocou uma pessoa para ficar tomando conta só do financeiro e tudo mais. Exatamente. E aí a gente começou a escalar aqui, tá? Então fica atento nisso, tá bom? Beleza, né? Então eu já sei aqui, ó, que eu tenho 3 mil de salário, R$1.000 de ferramentas, insumos, custos totais aí do mês, mais R$1.000 de lucro que a minha empresa tem que dar. R$5.000 totais. Então todo mês, se você não ganhar R$5.000, você tá cavando um buraco já, né? A verdade é essa. Porque você tem que pagar o salário da sua empresa e os custos. Legal, então R$5.000. Tudo bem. Agora vem uma parte que é bem importante de se atentar. Por exemplo, quantas horas você trabalha por mês? E quando eu falo quantas horas trabalhadas por mês, né, quantas horas úteis você acaba trabalhando produzindo o resultado que você vendeu. Como assim? Se você é da área de elétrica, por exemplo, quantas horas você passa dentro do seu cliente executando aquele serviço que você vendeu? Porque a captação de cliente não vai entrar nessa conta, a parceria com a loja de material não vai entrar nessa conta, a ida lá na gráfica lá para fazer os panfletos, cartão de visita, não vai entrar nessa conta. Quantas horas você passa executando aquele serviço ali? Mão de obra mesmo. Isso. Mas não tem mês que é tanto, tem mês que é tanto, varia muito. Não importa, pega os últimos 6 meses, faz uma média aí. Chuta mais ou menos, você vai errar agora, depois você vai refinando e acerta depois. O importante é ter um start, né? Exatamente. Aí você fala assim, vou fazer um cálculo simples aqui, para ficar fácil de calcular também, né? Vamos supor que você fez isso e deu 100 horas ali, de horas úteis dentro do cliente, prestando serviço, 100 horas úteis, produzindo aquilo que você vendeu, né? Por que eu tenho que pensar assim? Porque quando você contratar uma pessoa, você vai colocar uma pessoa e você vai pagar pela produção dela. Esse é o seu custo dela, tá? Mas depois a gente entra mais nesse detalhe aí. Então vamos supor, você tem R$5.000 de custos mais resultado ali que você precisa gerar e 100 horas no mês você costuma passar dentro do seu cliente. Simples. R$5.000 dividido por 100 horas, você vai ter lá que a sua hora vale R$50.
R$50. R$50 é muito caro. Como que eu vou fazer isso? Não, calma que não é muito caro, porque você passa só 100 horas ali. Eu passo 150, já vai diminuir o seu valor hora ali. Aí quando eu falo isso, a primeira coisa que vem na cabeça é, Everton, mas calma aí, eu vou cobrar do meu cliente por hora? Não, você não vai cobrar do seu cliente por hora. Não vai cobrar do seu cliente. Você vai entender o seu preço por hora, e aí você vai olhar para o seu cliente e falar assim, quantas horas eu vou passar dentro do meu cliente para executar essa atividade? Eu vou passar 10 horas dentro do meu cliente. Legal. Então como é que você vai precificar? Você sabe que é R$50, você sabe que é 10 horas, multiplica R$500 que vai custar aquele seu serviço prestado. Então, para o cliente é cobrado como a execução do serviço, a entrega do serviço. Exatamente. Mas internamente ele cobra por hora. Exato. Porque aí ele tem uma definição de como cobrar, né? Ele sabe o porquê que ele está cobrando. O mais interessante, eu até estava conversando com uma das pessoas que fez a imersão, foi agora, sexta-feira que passou. Foi sexta-feira? Foi feriado, sexta-feira. Isso mesmo, foi na sexta-feira, falando com o Lucas. Aí ele falando assim, olha, cara, o legal de você fazer a cobrança da maneira correta e entender o porquê você cobra, é que quando você perde um cliente por preço, você não fica triste. Por quê? Você começa a saber que se eu tivesse cobrado do mais barato, eu estaria, na verdade, pagando para trabalhar. Não ia cobrir os custos da minha empresa, não ia cobrir o custo da própria empresa para ela ganhar dinheiro, não ia cobrir o custo do meu salário que ela tem que pagar. Então começa a ter esse tipo de discernimento. Então, e faz todo sentido, né? Sim, totalmente. Faz todo sentido. E aí uma coisa que fica de dica aqui é o seguinte, que é o que até você perguntou. Entenda aqui no backstage, ou seja, aqui dentro dos seus cálculos, qual que é o seu valor hora. E aí, na hora que você... a hora em que você for cobrar do seu cliente, você passa o preço pelo serviço prestado. Né? 10 horas ali dentro, mais ou menos. Então eu vou precificar de acordo com a prestação de serviço, porque eu sei... mas eu não consigo saber o tempo que eu vou levar para fazer aquele serviço. Poxa, calma aí, né? Vamos respirar fundo aí. Você vai errar, tá tranquilo, você vai errar. Fica tranquilo, você vai errar. Só que você precisa começar a fazer certo, né? Porque olha só, vou dar um exemplo aqui na área de elétrica. Na área de elétrica, é muito comum os caras cobrar por ponto. Cobro R$35 o ponto. Só que às vezes, para fazer um ponto de tomada, você demora 20 minutos. Às vezes demora 2 horas e meia. Porque infraestrutura de cabos, e tem que quebrar a parede, ou não tem que quebrar a parede. Ou seja, tem muitos problemas ali. Bom, moral da história, para a gente resumir aqui. Eu entendi o meu salário, entendi os custos, entendi o quanto que a empresa tem que ganhar, componho isso, divido pela quantidade de horas, tem lá R$50. Foi o cálculo que nós fizemos. Foi. Tem só um detalhe que tem que ficar bem imputado aqui agora, que é o seguinte. Se nesta prestação de serviço que eu calculei, que vou ficar 10 horas lá, deu R$500. Se nessa prestação de serviço eu tiver algum insumo que eu tenha que comprar exclusivamente para essa prestação de serviço, aí vai ser o R$500 mais essa cobrança desses insumos. Os eletricistas, eles hoje estão comprando bastante aquele conector vago, que é para evitar perder tempo fazendo emenda, a velocidade da instalação fica maior e tudo mais, né? Então o que acontece? Você pode pegar e você vai falar assim, poxa, só de insumos aqui, que é esse conector vago, eu vou gastar R$150. Você pega os R$500, imputa ali os R$150 junto, e você vai ter um orçamento de R$650. Ou seja, você tem que ter essa expertise. E aí eu até te convido a fazer isso e prestar atenção no seguinte, toda vez que você recusar um cliente, depois de ter esse discernimento, você vai entender que, poxa, eu vou recusar, tudo bem, mas eu estou recusando porque eu sei que se não for pelo menos no mínimo do mínimo aqui, eu vou estar perdendo dinheiro. Acabar caindo no prejuízo, né? Exatamente. Ao invés de estar fazendo a empresa crescer, ele vai estar perdendo dinheiro ali, vamos dizer. Perdendo dinheiro. E o problema é que o autônomo, normalmente, ele erra sem saber que está errando, e aí ele olha para trás e fala, caramba, eu vendi aqui, serviço, cara, eu vendi aqui já R$10.000 nos últimos 4 meses. Aí ele olha para a conta bancária e fala, mas cadê a desgrama dos R$10.000? Sumiu. Cadê esse dinheiro? Tudo bem que a gente muitas vezes é meio desleixado e gasta pelos cotovelos, e só o fato de não ter a separação de conta aí já atrapalha bastante. E o legal é que hoje,
Ó, quem dera, em 2003, fui me tornar autônomo, né, para prestar serviço com elétrica, tinha que ir lá no banco, fazer conta bancária, eu era novo, e aí para fazer uma conta nova você tem que chamar os pais, é uma bagunça danada, né? Mas hoje, cara, é banco original, mais fácil, né? Banco Inter, você vai lá e tira uma foto no celular e já abre na hora, quase que instantaneamente, né? Exatamente, O exatamente. que a gente não faz hoje pelo celular, né? Nossa, meu Deus do céu. Então, muito fácil você conseguir uma conta bancária. Separa suas contas. Usa pelo menos esse podcast aqui para você definir o seu preço e depois me diz aí se vale ou não a pena trabalhar dessa forma. Eu até convido você que está assistindo o podcast aqui agora, de tirar um print, tirar uma foto, não sei, e postar aí no seu Instagram, marca a gente, Sala da Elétrica, Everton Moraes, _SD, para que a gente consiga marcar você também nas nossas publicações aqui nas redes sociais e assim por diante, beleza? Kaique, é isso aí? O que mais? É isso aí. É isso aí? Isso aí. Ótimo, então. Então, até o próximo podcast. Até o próximo. Guerreiro que guerreiro faz acontecer. Então, eu tô esperando você, beleza? Vamos embora, vamos pra cima. E apareçam na live 87 no Instagram, Everton Moraes SD. É isso daí.